Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito feliz de te receber aqui para a gente conversar sobre squad jurídico. De fato, eu moro nos Estados Unidos há 4 anos, né? E eu acompanhei todas as transições da era das IAs nos Estados Unidos e, obviamente, no Brasil. E uma coisa que aconteceu nesses 4 anos de IA massificada para advogados é surreal. Brasil sempre esteve atrás nas discussões sobre o uso de IA para advocacia. Por quê? Algo acontecia nos Estados Unidos, aí eu via, daqui a uns 6 meses vai rolar no Brasil. Aí o pessoal chegava e discutia no Brasil 6 meses depois, né? Quando começou a discutir aqui nos Estados Unidos GPT, GEMS, né? Criar agentes dentro do chat GPT, gente, quando chegou no Brasil, nos Estados Unidos nem faziam mais. O pessoal aqui na advocacia nem fazia. Então, quando a gente fala de IA que saiu do chat, é mais uma dessas coisas. O pessoal no Brasil ainda está discutindo prompt, ainda está discutindo usar ChatGPT, Gemini, etc. Ainda está discutindo, sabe, vamos criar um GPTzinho para ele me conhecer melhor. E aqui nos Estados Unidos ninguém mais fala sobre isso. Então, eu vou literalmente te mostrar uma espécie de máquina do tempo. Coisas que só vão ser discutidas de forma mais massificada no Brasil, talvez no início do ano que vem. Ah, mas eu vi uma pessoa falando, uma pessoa. Não é essa a realidade. Você vê ainda eventos realizados em OAB que ainda estão nessa coisa de prompt, sabe? O que eu vou te mostrar é algo que hoje, se você quiser trabalhar no escritório de advocacia americano, é obrigatório você saber, senão você nem chega na fase de entrevista. E se você é dono de um escritório de advocacia e você ainda não usa IA no computador, instalada no seu computador, funcionando no seu computador, conhecendo você melhor do que você mesmo, você também está passos atrás, tá? Então, parabéns para você que está aqui, porque você literalmente está saindo na frente das pessoas que não estão, tá? A gente vive numa nova era das IAs que trabalham dentro do seu computador. E aí eu tenho uma curiosidade, é quantos de vocês usam IA instalada no computador? Quantos de vocês? Bota sim ou não. Ou você usa IA na web? O que que é IA na web? Eu entro no navegador, ou entro no meu aplicativo aqui no celular, abro o Claude, abro o ChatGPT, o Gemini, e uso a IA aqui normal. Então bota assim, se você usa IA no computador, ou seja, instalada no seu computador, por exemplo, o Claude Code, ou se você só usa ela dentro do navegador, né? Não, não, sim, não, nem sabia que podia. Não, não. Eu acho que sim, é ótimo. Ó, José Henrique colocou aqui, ó. Sim, show de bola. Excelente, excelente. Entende uma coisa, gente? Eu já criei mais de 25 IAs, tá? E muitas dessas IAs hoje são IAs que o valuation passou de 5 milhões, 6 milhões. Entende o limite do chat? Quando eu falo chat, é o chat na nuvem. Quando você manda algo para o chat GPT, para o Gemini, para o Notebook LM, ou até mesmo para o Claude, mas o Claude na nuvem, você entrando pelo seu navegador, geralmente você vai ter problemas para sua advocacia, né? Por quê? Porque a janela de conversa é pequena. A capacidade dele lembrar daquilo que ele conversou contigo dias atrás, meses atrás, é muito pequena. Além disso, uma dependência absurda de prompt. E, pessoal, entende uma coisa: quanto mais a IA que você usa precisa de prompt, pior ela é para sua advocacia, tá? Quanto mais a IA que você usa precisa de prompt, pior ela é para sua advocacia. A gente vive numa era em que as pessoas não precisam tanto assim de prompt, elas precisam da IA que trabalha no computador, porque quando ela trabalha no computador, é como se eu ficasse liberado, eu, Felipe, ficasse liberado de ensinar a minha IA o que eu quero, porque ela já sabe, ela já entendeu, ela já me clonou. Então,
Quando você usa no chat, no notebook LM, etc., você é muito dependente de prompt. E a maioria dos advogados não tem formação em prompt. E aí pega esses prompts de internet, de outros advogados que também não sabem, nunca criaram uma IA. Olha o problema, né? A maioria dos prompts que hoje são vendidos ou disponibilizados gratuitamente na internet não funcionam nem para quem os criou. Eles geralmente criam numa IA genérica, aí te manda, aí tu vai lá e usa e reza para dar certo. Mas tem um outro problema aqui também de usar IA na nuvem, que é a dependência de download e upload. Você tem que baixar, você tem que mandar, e isso, quando a gente fala de um processo judicial, por exemplo, tem 1.000 laudas, não existe IA hoje na nuvem que consiga ler 100% das 1.000 laudas. Nenhuma. Ela pode até dizer que vai ler. Se eu mandar para o chat GPT, ele vai falar, não, vou ler tudo. Mas ele não lê, porque ele não tem a capacidade para isso. Agora, quando a gente fala de algo que está no computador, sim, porque não tem perda do download e upload, sabe? Então, hoje, a maior parte dos advogados vive uma ilusão de que a IA vai ajudar, mas se eles usam uma IA na web, ela vai ter limitações naturais do processo de leitura e de geração de texto. IA que trabalha na nuvem tem limite. Você envia o arquivo, ela responde, a conversa acaba. Aliás, quem aqui já passou? Dói no coração, gente. Dói no coração. Quem aqui já passou pela situação do chat GPT, Gemini, enfim, qualquer uma, chegar e falar assim: essa conversa acabou, abre uma nova. Quem aqui tem essa. Dói no coração, né? Por quê? Ele tá tão treinadinho naquela conversa. Aí, tem gente aqui, é verdade. Gente, porque tá tão treinada a conversa, quando você cria uma nova, é uma página em branco. Então isso é péssimo para um contexto de advocacia. Trabalho jurídico real precisa de continuidade, memória, pasta, versões, entregáveis. Eu não lembro, honestamente, a última vez que eu trabalhei diretamente no meu computador, criando pasta, fazendo download, subindo coisa, descendo coisa. Eu só uso o ADV Squad, sabe? Eu só uso o ADV Squad para tudo. Até porque IA jurídica não é só escrita. Tem pesquisa jurisprudencial, tem cálculo, tem documento, tem software, tem protocolo, tem tudo isso. E isso daqui, a IA que trabalha na nuvem não faz para você, ou não faz da maneira mais eficiente possível. Se você usa uma IA que trabalha no computador, ela consegue fazer tudo isso. Eu chego no DV Squad e peço, olha só, entra aí no site do STJ, faz uma pesquisa jurisprudencial sobre medicamento de alto custo e já vê o que que saiu e eu quero uma jurisprudência que seja favorável ao usuário. Então, já manda para mim. Ele vai e faz. Mas ele não faz via Google, via Wikipedia ou alucinando. Ele entra diretamente no meu computador e faz a pesquisa diretamente a partir do meu computador. Essa é uma diferença muito grande, entendeu? Para te trazer mais clareza, vamos pegar aqui, ó. Eu estou aqui dentro do ADV Squad. O ADV Squad é um conjunto de mais de 200 agentes, e esses agentes estão presentes dentro, e a gente usa gasolina do Cloud Code, né? Mais ou menos igual a um carro. O carro, se você usa uma IA genérica, o carro não é teu e a gasolina não é tua. Você usa a interface da IA genérica, que não é tua, e o motor, os tokens da IA genérica, que não são seus. Quando você usa o ADV Squad, a IA é sua. Chama-se ADV Squad. Só que você usa o motor do Cloud Code, ou melhor, a gasolina do Cloud Code. Amanhã, se a gasolina do ChatGPT for melhor, você troca a gasolina, mas você não perde nada, porque está dentro do seu computador. Então eu chego e falo aqui, ó, olá, mestre, dá uma olhada no que eu vou fazer, hein? Presta atenção. Presta atenção. Olha só, vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo? Sim. Eu estou usando a DV Squad, mais 240 agentes, só que eu estou usando dentro do Cloud Code, ou seja, usando a gasolina do Cloud Code. Olha aqui,
Quando eu digo oi, mestre, ele já relembra tudo que eu estava fazendo. Tudo. Bonitinho. Tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz. Então, eu chego e falo. E eu nem digito, tá, galera? Eu nem digito. É o seguinte, eu queria que você entrasse no meu Google Chrome e no site do STJ e fizesse uma pesquisa jurisprudencial sobre medicamento de alto custo para tratamento de doenças raras, porque eu tenho um cliente que está com doença rara e eu preciso entender como é que a jurisprudência atua sobre o assunto. E, obviamente, eu quero que você já me informe essa jurisprudência, porque posteriormente a gente vai fazer uma petição inicial para isso. Vamos lá. Eu vou apertar aqui para ele fazer essa pesquisa e eu vou lá com o meu navegador para você ver o meu navegador em ação. Isso daqui é o meu navegador. Você está vendo meu navegador? Inclusive, já vou deixar o link aqui para o Squad para você receber. Tá? Já deixei o link. Olha só, ele vai assumir o meu navegador daqui a pouco. E ele vai fazer a pesquisa. Para você ter uma ideia do que é a IA agêntica. Olha aí, ó. Minhas mãos estão aqui, hein, pessoal? Minhas mãos estão aqui. Eu só vou tirar minha mão para mostrar aqui ele entrando. Olha aqui. Não é o Felipe. Você literalmente pode sair para almoçar e deixar ele trabalhando. Ele entrou no site do STJ, minhas mãos estão aqui, ó. Aí tem alguém que vai falar: não, mas tem um estagiário dele que tá com o mouse atrás. Ai, ai. Olha só, ele tá fazendo. Olha esse mouse laranjinha ali no meio. É o mouse do ADV Squad. E ele vai digitar aqui e vai fazer pesquisa jurisprudencial. E eu já saí para almoçar. Quando eu voltar, a minha pesquisa jurisprudencial está pronta. Olha ali, ele já coloca as strings, já coloca as aspas, né? Melhor maneira de fazer pesquisa jurisprudencial. Ele já está vendo qual é a pesquisa, a partir dos resultados de pesquisa no STJ, o que que vai ser leading case, o que que não vai ser leading case, o que que é mais aderente para mim, o que que é menos aderente. Lembrando que eu falei para ele que eu sou advogado do usuário e não do Estado, nem do plano de saúde. E ele vai terminar isso tudo para mim. Olha, ele achou um acórdão ali na parte de súmulas, né? Aí agora ele mudou as strings de pesquisa, ele achou quatro acórdãos. Tá vendo? Ele vai analisar esses acordos e me entregar o que eu quero. Isso tudo, ó, tô aqui. Sem alucinação, sem inventar jurisprudência, sem pegar coisa errada na internet, ele vai direto na fonte. Se eu quisesse pedir para ele entrar no STJ, entrar no TJ do Rio, fazer a busca jurisprudencial, considerando o marco temporal XYZ, e depois ele já redigisse a petição inicial no meu Word, considerando tudo que ele sabe sobre mim, ele vai fazer. E eu estou almoçando. Tá vendo? Eu estou almoçando. Ele está analisando tudo, gente. Ele já saiu da parte de buscador tradicional de jurisprudência e ele está indo para a parte de doutrina do STJ. Olha ali, para subsidiar a minha análise. Tá claro? Eu vou voltar aqui, ó, vou assumir aqui que eu vou voltar para o meu slide, vou deixar ele trabalhando. Tá? Você vai ver aqui, ó, ele está trabalhando, olha só. Ele está usando o meu computador. Já achou tudo que vai fazer. Agora ele está abrindo e vai ler. Olha aqui, ó. Está abrindo e vai ler. Então, só para te mostrar o que é uma IA jurídica que trabalha no computador. Eu não tenho download e upload, eu não tenho nada. Ele trabalha 100%. Ele comanda a minha máquina. É óbvio que é a partir do que eu mando ele fazer. E como ele conhece tudo que está na minha máquina, eu não preciso dizer para ele, eu sou advogado trabalhista de reclamante. Ele já sabe. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu trabalho com não sei o quê, as minhas petições, eu falo isso. Ele já te clonou. Ele já sabe tudo sobre você e tudo sobre o seu computador. Só que muitos advogados, gente, aqui nos Estados Unidos só se fala disso. Ninguém mais fala em ChatGPT, em Gemini, em Notebook LM para advogados. Só se fala em você criar um squad ou ter um squad altamente treinado. No caso do ADV Squad, são 240 agentes para tudo que o advogado precisa. E acabou.
É isso. E aí, aquele gargalo, pesquisa de jurisprudência que consome horas e um monte de jurisprudência mentirosa, vocês têm que tomar cuidado com isso, especialmente para quem delega, tá? Porque eu vejo muitos advogados hoje sendo punidos por usar jurisprudência falsa, mas eu tenho certeza que não é porque ele olhou no chat GPT e colocou, não conferiu. Eu tenho certeza que é porque ele delegou a peça para alguém da equipe dele, e alguém da equipe dele, aquela correria e tal, blá blá blá, não sei o que, fez, peticionou com o certificado digital dele e deu ruim. Então hoje é um perigo enorme você deixar sua equipe usar IA genérica e ainda mais na web, né? Cálculo, cálculo às vezes todo errado. Ainda mais advogado, advogado que depende muito de cálculo, advogado empresarial, tributário, trabalhista. É uma confusão, sabe? Pasta cheia de processo e manda e vai, e aquela desorganização, prazo, peça. Gente, aqui, para você ter ideia, você pode criar rotinas agendadas, ó, rotinas agendadas. Então, ele pode toda segunda-feira, o ADV Squad, entrar no PJE e fazer uma busca de tudo que está com a tua OAB, por exemplo. E aí você já coloca a rotina para ele fazer a busca toda segunda, ou toda segunda, terça e quarta, não importa. Para ele já ver a atualização, já baixar o que precisa baixar, já te avisar no WhatsApp. Inclusive, se for um caso de, sei lá, fazer contestação, já manda contestação. Isso tudo aqui, entendeu? Para você ter ideia, tá? Então, rotinas agendadas, você não precisa literalmente estar na frente do computador. Olha aqui, enquanto eu estou dando a aula para você, ele está analisando, ó, toda a jurisprudência aplicável ao meu caso. Como eu não informei se a ação é contra o Estado ou contra plano de saúde, ele me trouxe as duas possibilidades, tá? E aí ele me pergunta qual é o caminho que a gente vai seguir, né? E aí, olha só o que ele sugere. Presta atenção aqui. Deixa eu ver se eu te mostro um negócio aqui. Vamos lá. Hum, tá, não vou conseguir achar aqui rápido, porque eu queria te mostrar o agente que trabalhou especificamente nisso. Você não tem 240 agentes trabalhando para você dentro do computador, dentro da DV Squad? Ele tem o agente de pesquisa jurisprudencial. Então, eu só converso com o mestre advogado. Olha aqui a pasta, ó. Mestre advogado. Eu só converso com um funcionário. Ele é quem conversa com os 240. Sabe aquela ideia que tem do. O cara é dono do escritório, não sabe nem o nome dos funcionários? Então, isso daqui é verdade. Você tem 240 funcionários, você só sabe o nome de um, mestre advogado. É ele quem conversa com a equipe inteira. Você só manda nele e ele é que faz o resto. Então, se você observar aqui, olha só. Preciso de uma informação antes sobre a estrutura da petição inicial. O réu do seu cliente é poder público ou operador de plano de saúde? A resposta muda o agente especialista a acionar. Por quê? Porque a gente tem o especialista, é um agente, ó, redator de ação de medicamento para SUS e redator para plano de saúde. Entendeu? E toda a tese jurídica de fundo. Por quê? Porque ele foi no site do STJ, não é alucinação. Entendeu? Então, ó, o caso é contra plano de saúde. Aí o que que ele vai fazer? Ele, mestre advogado, que é um agente, vai chamar o redator contra plano de saúde para jogo. E aí ele vai conversar com o redator do plano de saúde e ele é que vai conduzir. Para você ter ideia, galera, esse negócio aqui é tão forte aqui nos Estados Unidos que os escritórios estão literalmente reduzindo a equipe. Quem está ficando no escritório? Quem domina Squad. Quem não domina Squad está indo embora. Sabia? Hoje, aqui nos Estados Unidos, você já tem escritórios de uma pessoa só. Tem um mastermind aqui, depois você procura. O mastermind é o seguinte, para você entrar, ó, requisito para você entrar no mastermind. O seu escritório de advocacia só pode ser você. Você tem que usar IA agêntica no computador.
como é o ADV Squad, e você tem que faturar US$ 1 milhão por ano. Senão você nem pode aplicar para o Mastermind. Então, hoje, a última coisa, e falo isso com muito carinho, tá? A última coisa que o dono de escritório nos Estados Unidos pensa é aumentar a equipe. Ele só faz isso depois que ele identifica que ele precisa de mais pessoas na equipe para operarem o squad. Entendeu? Olha aí, ele já chamou para jogo o redator contra plano de saúde. Eu lembrei do nome dele? Eu não. Quem tem que lembrar é ele. Aí eu só dou as informações e aí ele vai escrever a petição inicial do meu jeito, porque ele já me clonou. Ele já sabe que eu sou o Felipe. Ele já sabe as teses jurídicas que eu uso. Ele já sabe as coisas que eu escrevo, os meus caguetes, o meu jeito de escrever. Entendeu? A lógica, como que é diferente. E com rotinas agendadas, e eu controlando, se eu quiser, do meu celular. Então, hoje, e no Brasil isso já começou a acontecer, porque a gente já tem muitos clientes dentro do ADV Squad, né? As pessoas estão partindo para IA agêntica que trabalha no computador. Quem fica só no chat perde contexto. Você não consegue ter duas peças com o mesmo padrão de qualidade sem ralar muito, sem suar muito. O cara precisa gastar saliva, gastar tempo, gastar token para você ter duas peças com o mesmo padrão de qualidade. Agora não, porque você tem já as peças que são o padrão de qualidade que ele clonou e todas as outras já vão vir nesse padrão em menos de 1 minuto. Tá vendo? E ele ainda trabalha no seu computador, não tem download de upload, não tem nada disso. Tá claro? Então, isso tudo acabou. Download, upload. Tudo isso não existe mais. Você baixa, e você sobe, e você espera, e você copia, e cola, e renomeia, e não sei o que, e metadado, e blá blá blá, e blá blá, blá. Acabou. Não existe mais isso. Como a grande estratégia de uso de IA para a advocacia, né? A análise por upload, inclusive, é muito pequena. Quando você sobe um arquivo, para você que não é acostumado com engenharia de IA, a IA quebra o seu arquivo no que se chama de chunks, né? Que são pequenas partes, pequenas porções, vamos chamar assim. Só que ela não consegue quebrar os chunks substantivos quando você tem um arquivo de 500 páginas, de 800 páginas. Então ela pega lá a página um, ela deveria ter 10 chunks. Ela gera um. Aí na página 3 ela gera outro. Ou seja, você tem muita perda. Além do mais, como a maioria dos processos na advocacia, eles não têm OCR, ou seja, eles são escaneados, a IA genérica não consegue ler, entendeu? E quando trabalha na pasta não tem esse problema. Então você passa a ser advogado e a ter muito mais segurança, porque você tem uma memória viva, entendeu? Eu não preciso voltar, eu simplesmente vou e coloco. Olha só, um pode deixar fictício, porque vou preencher na petição depois. Operadora, vou colocar aqui a 1.000. Doença rara diagnosticada. Aí vou colocar aqui, enfim, pode arbitrar e depois eu preencho. Porque eu estou aqui numa simulação com vocês, né? Vou colocar tudo aqui, pode arbitrar, tá? Só para você ver o resultado final. Escreva a petição inicial. Pedir que pode arbitrar só para você ver na prática ao vivo. Que eu poderia pegar um chat pronto, mas aí alguém ia falar assim: ah, mas ele fez isso daí antes, fez com calma. Ele não está fazendo ao vivo, então é mentira. Por isso que eu estou fazendo aqui ao vivo para você ver, tá? E olha aqui, ó, o agente entra em campo e vai começar a trabalhar. Qual agente? O redator contra plano de saúde. É um agente dentro dos 240 agentes que eu tenho aqui, tá? E que vão trabalhar para mim. Então, isso é muito poderoso, porque se chama memória viva. A memória.
que está presente dentro do teu computador. Ele atualiza essa memória constantemente. Conforme você escreve uma inicial, e aí ele chega e fala assim: Ah, aí você chega e fala: Ó, mas esse jeito de argumentar eu não gostei. Ele não só corrige, ele atualiza a memória dele. Ó, o Felipe não gosta desse jeito de argumentar. E aí, quanto mais você usa o Squad no seu computador, mais top ele fica, mais alinhado contigo ele fica, mais expert em você ele fica. Você transcreve uma reunião com o cliente, depois você manda para o ADV Squad, ali ele já tira todos os subsídios para ação judicial. Por quê? Porque ele já é treinado no seu jeito de argumentar, no seu jeito de escrever, no seu estilo, nos seus caguetes. Aí ele pega a transcrição da reunião com o cliente e ele já traduz aquilo na petição inicial e você já gera a tua inicial. O histórico de todas as decisões de entregável, gente, você não tem mais explica de novo. Entendeu? Você vê, em algum momento, eu cheguei e falei para ele quem eu sou, o jeito que eu gosto de escrever, o que que é as coisas que eu falo, o que que ele tem que defender, quais são os argumentos mais importantes. Eu não estou falando nada disso. Eu simplesmente foco em entregar o que ele está fazendo. Aí o mestre aciona o redator e o redator está trabalhando na inicial. Olha aqui, ó. Ele está trabalhando na inicial bonitinho, redondinho para mim. Daqui a pouquinho eu vou ter a minha inicial pronta. Olha lá, ele está aprendendo sobre o contexto do caso. É óbvio que eu estou aqui simulando, né? Qual a fundamentação jurídica? Isso daqui é o planejamento que ele está fazendo. Por que que o ChatGPT é tão ruim para advogado, Gemini, etc? Não tem planejamento, ele sai vomitando a informação. A estrutura da peça, isso tudo ele está pensando. E ele está considerando tudo isso a partir do meu perfil de advogado. Olha aqui, ó. O meu perfil de advogado. Tá vendo aqui, ó? Eu não sei se você está conseguindo ler. Olha aqui, ó. Perfil do advogado MD. Qual é esse perfil de advogado? Felipe Assensi. Olha aqui, ó. Ele está seguindo exatamente o meu jeito. Tá vendo? Então, depois que ele faz o planejamento de tudo, ele lê quem eu sou. Depois é que ele vai escrever. ChatGPT da vida, Gemini da vida, Notebook LM da vida. Sai vomitando a informação. Por isso que alucina. Entendeu? Por isso que não dá certo. Aqui é memória viva, permanente e progressiva. Ao longo do tempo, ela só vai melhorando. Tá vendo a diferença? Agora, imagina só, você contratar uma equipe, estrategista, calculista, pesquisador, programador, revisor. Contratar isso aqui, né, para ser mais fácil de entender. Ó. Aqui tem os agentes, ó. Prática jurídica. Olha só a quantidade de agente. Tem os transversais, né, cobrador de honorário, etc. E tem por área. Inclusive tem o eleitoral, hein? Se você quer pegar o eleitoral, o melhor momento é agora. Que eleitoral, prazo é em hora, né, prazos curtos. Esse é o momento de você abrir um eleitoral aí, porque esse é o semestre das eleições. Família, para todas as áreas, tá? Tem o pilar 2 de negócio jurídico, marketing, conteúdo, gestão e operação. É isso que os americanos fazem, gente, tá? Só que eu criei para o mercado brasileiro. Automação, vendas, comercial, autoridade, você escreve até teu livro aqui, tá? E clonagem. Ele te clona do seu jeito. Então, isso aqui dá mais de 240 agentes, para ser mais exato, ó, 244 agentes que vão obedecer ao seu perfil. Imagina isso daqui, entendeu? A diferença que isso faz. Vamos olhar aqui a nossa inicial, se já saiu. Ainda está rolando, tá vendo? Só que ele está trabalhando, está criando agora a inicial. Está trabalhando em segundo plano. Eu posso acompanhar o trabalho dele, tá vendo?
Quando eu clico aqui, eu estou acompanhando. Ele já está na versão final, que é a inicial. Ele cria em Markdown. E, óbvio, se eu quiser que exporte para Word, eu posso já pedir para exportar na Word, para o Word, no timbrado do meu escritório. Entendeu? Com tudo bonitinho, inclusive com a minha OAB, tudo. Já saiu o inicial aqui. Tá aqui. Ó, o arquivo tá salvo. Ó, o planejamento de toda a inicial. Só que ele não escreve do jeito abstrato, ele escreve do meu jeito. Isso daqui é numeração de parágrafos, tá, galera? Não necessariamente vai sair com esses números na inicial. É só para estratégia argumentativa. Tá vendo? Tutela de urgência, tudo. Eu gerei em quê? 2, 3 minutos, tá? Ele já traz checklist de documento, considerando a jurisprudência. Considerando a jurisprudência. Ele já cita a jurisprudência aqui no meio, ó. Súmula 597, RESP, mas tudo isso sem alucinar. Entendeu a lógica? Aí, beleza. Aprovado. Exporte para Word. Já formatado. Lembrando que se eu já mandei para ele a formatação do meu escritório, ele simplesmente vai formatar com a logo do meu escritório, com tudo que eu quiser do meu escritório, com a fonte do meu escritório e tudo mais. Ou seja, você sai da era de somente pegar a IA para escrever, e aí você copia e cola, e sai para uma era que a IA, ela é a extensão, bem como é no direito, né? A sua longa manos. Inclusive você podendo controlar essa IA do seu computador e de onde você quiser. É esse o jogo de uma IA agêntica, de uma IA que trabalha no computador, entendeu? E esse é o jogo que eu recomendo que você jogue. Pelas respostas aqui, a maioria ainda não joga esse jogo, né? Mas eu vi aqui um ou outro que falou que sim, que já está na era das IAs agênticas. Então você vê, a maioria que está aqui nem começou a jogar esse jogo. Isso é um espaço para você crescer, para você se desenvolver. Entendeu? Felipe, e se eu tiver um sócio? Ué, a gente vai clonar duas pessoas. Vai clonar você, Pedro, e vai clonar o João. E aí, por mais que vocês tenham o mesmo timbrado, uma mesma peça e tudo mais, vamos supor que um é trabalhista e o outro é civil. Vai ter o clone Pedro civil e o clone João trabalhista. E tá tudo certo, né? Então, isso é muito poderoso, até para a equipe. Entrou alguém nova da sua equipe. Aí tem aquela coisa de treinar, como é que argumenta, blá blá blá. Não precisa mais treinar. Já vem treinado. A equipe só executa, entendeu? Por quê? Porque ele te clona. Então, é literalmente o teu clone vai responder à equipe, de modo que você fica livre para cuidar de outras estratégias na sua advocacia. Isso é muito poderoso, né? Então, hoje, quando você trabalha com o Squad no seu computador, gente, o link está aqui no chat. A gente vai encerrar. Eu só vou responder as dúvidas de vocês. Tem umas perguntas bem boas aqui. E a gente vai encerrar e você vai perder essa oportunidade, tá? Então, entra agora ao vivo. É, gente, uma coisa é você ser refém de plataforma, que hoje vocês são reféns. Quem usa ChatGPT, Gemini, Notebook LM. Se não continuar assinando, você perdeu. Outra coisa é você ser dono do sistema. Ser dono do sistema. Que é o quê? O ADV Squad é seu. Assim como é seu o carro. Você só coloca a gasolina do Claude. Mas amanhã, se a gasolina do Gemini for melhor, você. Tchau, Claude, Gemini. E se depois o chat GPT foi melhor, tchau, Claude, chat GPT. Então, essa é uma experiência que talvez muitos de vocês ainda não passaram, de virar a chave, de você ser dono da sua IA, que pensa como você, escreve como você, conhece seu computador melhor do que você, né? No outro dia, o ADV Squad me ajudou até a resolver um problema no computador. Eu estava achando que meu computador estava lento demais, eu falei, ó, tá muito lento meu computador, me ajuda aí, me dá um tutorial.
Aí ele falou: Ah, me manda aqui qual é a especificação do seu computador. Eu entrei lá, ele me deu o passo a passo. Aí eu tirei foto para ele, né? Mandei para ele. Aí ele, opa, show de bola. Me deu o tutorial completo e tal, e já foi, tá? Então, tá claro, ó. Você pode organizar a pasta de um caso, criar um mapa de jurisprudência, gerar cálculo, produzir um entregar, pode ser o que você quiser. Você vê, no meu caso aqui, de uma maneira muito abreviada, é óbvio, eu cheguei, pedi uma pesquisa jurisprudencial, pedi para ele gerar a petição inicial, ele já gerou a petição inicial, ele sempre vai gerar em MD, a não ser que você peça diferente. Por quê? Porque MD, ele é um arquivo muito leve. Então ele já é programado para ele não ficar tulhando seu computador, entendeu? É um MD muito leve. E se você quiser, é só pedir para ele exportar para o Word e aí ele já está gerando aqui em Word, ó. Já está formatando tudo que ele gerou para inicial em Word, tá? E se for um Word do meu escritório, da minha formatação, com a minha logo, do meu jeito, com a minha assinatura, é só eu ter mandado para ele antes lá na pasta, ele já vai saber, ó. Eu quero que você formate de acordo com a logomarca do escritório. E ele já vai fazer isso daí para tudo que você pedir daqui para frente, né? Então, isso é muito top. O que que muda quando a IA trabalha no seu computador? Primeiro, pesquisa jurisprudencial, com muito mais segurança. Alucinação não vai rolar, porque ele trabalha diretamente no site dos tribunais. A não ser que o site do tribunal esteja errado. Mas é o erro do tribunal, não vai ter problema para você. Criar estratégia de busca, de critérios, fichar os processos. Eu posso pedir para ele baixar o processo, analisar o processo, me explicar o processo. E eu estou almoçando, eu estou na audiência. Marcar o que precisa de verificação. O ADV Squad, ele já é treinado para o seguinte: se houver uma dúvida sobre se aquela jurisprudência é real, ele coloca verificar do lado. Por quê? Porque ele encontrou informações inconsistentes no site do tribunal. Então ele próprio coloca como verificar, ele não assume como real. E óbvio que isso daí é uma exceção, né? Na maioria das situações não vai ter o verificar, ele já vai cravar lá. Mas só para você entender a diferença de alucinação para agradar e resposta honesta. Resposta honesta é: eu não tenho certeza sobre isso porque há contradições no site. E a outra coisa é, olha só, usa essa jurisprudência. Por quê? Porque ele quer me agradar. Ele não quer dizer que ele não tem conclusão exata sobre isso. Então, isso prejudica muito o advogado por aí. Cálculo, liquidação. Gente, fazer na nuvem é praticamente impossível. Como é que você vai mandar um processo de 1.000 páginas para ler e fazer o cálculo de hora extra, de verbas? Não dá. E mesmo se você mandar um sumário, bem complicado. Porque na nuvem ele não tem uma capacidade tão alta de análise de dados. Organizar documentos, você tem a pastinha do cliente bonitinha. Ai, mas eu vi um guru de internet falando de notebook LM. É na nuvem, cara. É só um jeito bonito de falar. Deixa os documentos na nuvem e aí você vai ter os chunks. Vai ler muito pouco dos seus documentos, geralmente de 4 a 10% é o que o notebook LM lê. Não serve para processo, sabe? Aplicativos, automações. Quem é que já criou um aplicativo aqui? Quem é que já criou um aplicativo? Para si mesmo, eu não estou falando para vender, não, tá? Alguém que já criou um aplicativo? Dentro do Squad acadêmico, você pode criar um aplicativo, tá, gente? Pode criar um aplicativo. Gestão processual, nós temos usuários do Squad que criaram. Fica bonitinho, um dashboard bonitinho, uma rotina agendada, que gera um dashboard, que é um aplicativo, que vê a movimentação processual, vê com quem que falou, alguma atualização. Isso tudo você gera com a DV Squad usando a gasolina do Claude. Entendeu? Então, isso é muito massa. Automação, rotinas agendadas, como a gente já viu aqui, isso é muito legal. Porque você passa a ter informação chegando para você. Você não para a sua vida para a informação chegar. Aquele seu tempo morto, vamos supor, tá em trânsito para uma audiência, é tempo morto. Seu squad está trabalhando. Aquela hora que você vai almoçar, né? Tem que almoçar, né, gente? Aliás, muitos advogados não almoçavam antes.
Agora você pode almoçar e o Squad está trabalhando para você. É diferente. Redação, revisão, prazo. Eu vejo muito agora o pessoal falando, né, de controladoria jurídica. E eu não estou menosprezando a controladoria jurídica, não. Tá? Tem um papel importante, especialmente para escritórios grandes. Porém, eu acho curioso que o pessoal que está ensinando controladoria jurídica por aí não fala uma vírgula de IA. Eu acho curioso isso. É como se eles tivessem parado no tempo. Hoje não faz sentido fazer controladoria sem IA. Não faz o menor sentido. Porque você cria todas as rotinas dentro do ADV Squad com o Claude. Claude Code, tá, gente? Não é web. Você cria todas as rotinas ali, você tem a sua controladoria completa, sem precisar pagar uma consultoria de R$ 50.000. Entendeu? E quem é que vai te ajudar nisso? O agente, mestre e advogado, que nós temos o controller lá dentro. Agora, para que hoje gastar 50.000, 30.000 em mentorias? Eu não estou menosprezando, não, tá, gente? Mas o seu critério precisa ser o seguinte, na minha modesta opinião. O que o ADV Squad não resolve, ou seja, que depende do trato humano, networking, posicionamento, criação de novos negócios, mútuo aprendizado, isso daí só outro humano para fazer. Aí eu investiria numa mentoria. Mas agora, fazer mentoria para a parte operacional da advocacia e até para o estratégico da advocacia e para a controladoria da advocacia, eu tenho dificuldade de entender qual é a utilidade, tá? É claro que eu sou humano, imperfeito, tenho um monte de defeitos, mas eu estou nesse jogo há muitos anos. Meu primeiro livro para juristas foi em 2010, curso prático de argumentação jurídica. Meu primeiro livro de marketing jurídico foi em 2012. Eu já estou nesse mercado há séculos. Só que eu vim para os Estados Unidos, eu resolvi aproveitar mais a vida, né? E me incomoda como que o mercado jurídico ficou. Porque quando eu comecei aqui na internet, o mercado jurídico era muito responsável. Hoje, o mercado jurídico parece o seguinte: eu tenho prompt milagroso do 10º dia, usa aqui, é só entrar na minha mentoria. O problema é, o prompt milagroso resolve a rebimboca da parafuseta, não resolve a advocacia do cara. Então o cara fica de problema atrás de problema. Aí ele entra na mentoria, não, mas isso daí tem que entrar na de 30.000. Ele entra na de 30.000, não, isso daí é na de 100.000. Squad. Protocolo, audiência, autoridade. Gente, hoje você só não constrói autoridade se não quiser. Por quê? Porque hoje o que mais consumia tempo dos advogados para construção de autoridade está liberado. Que é o quê? Sistematização de informação, petição, pesquisa jurisprudencial, ver lá o PJE, ver diário de justiça, essas coisas. Isso tudo você automatiza dentro do Cloud Code com o ADV Squad. Então sobra tempo para o quê? Autoridade, né? Escrever um livro dentro do ADV Squad, ter presença dentro de OAB, fazer networking, entrar numa mentoria, que sim seja focada em networking, novos negócios e autoridade, sabe? Então eu acho que é por aí, beleza? Squad é muito mais importante do que prompt. Escuta, 100% das inovações que surgiram no Brasil, da era da IA, ou seja, de 2023 para cá, surgiram meses antes nos Estados Unidos. 100%. Porque os gurus brasileiros bebem dos gurus americanos. Só que tem um delay para isso. Por quê? Porque os gurus brasileiros às vezes nem sabem de inglês. Então alguém vai traduzindo e tal, aí chega no Brasil meses depois. Então, eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando o que eu vejo e as consultorias que eu faço nos Estados Unidos e no Brasil. Squad é mais importante do que prompt. E é um erro se você ainda está nessa era. Um erro no sentido de qualidade de vida, de resultados.
tá? E eu falo isso com muito respeito, eu desejo o bem de vocês. Mas dói no coração saber que das 93 pessoas que estão aqui nesse momento, eu chutaria que 10% vai tomar uma atitude agora. Talvez 20%. E o restante vai se arrepender. Então, o que que você pode fazer? Ó? Você escolhe um caso real, uma área, um objetivo, uma fase, um prazo, enfim, se informa isso. Depois você monta a pasta do projeto no computador. Então, você pode ter uma pasta por cliente no seu computador. Depois você define o que, que o squad vai fazer. Você não define quem é o agente. Você fala isso para o advogado, para o mestre advogado. Igual eu falei, ó, quero que faça pesquisa jurisprudencial. Ele chamou a gente de pesquisa jurisprudencial. Ó, eu quero agora a redação da peça. Ele chamou a gente. Ele decide. E aí ele trabalha em ciclos. Você delega, ele gera, você revisa, você corrige, você assina. Hoje, qual é o problema? Delegar, gerar e revisar são coisas que são muito trabalhosas, porque a pessoa usa IA na nuvem, isso gera muita alucinação. Então, ele quase que troca o tempo dele. Antes, o tempo era para criar, agora o tempo é para revisar, para corrigir. Então, ele está trocando onde que ele vai gastar tempo. E gera entregáveis reais, né, gente? Mapa de jurisprudência, gráfico, tabela, código. Gera até slide de apresentação para o cliente, o que você quiser. Você gera um mini aplicativo, se você quiser. O que você quiser, ele gera. Tá? Então é algo extremamente poderoso. Então, por que que trabalhar no computador muda tudo? Primeiro que você tem uma memória viva, você tem menos dependência, você não tem download e upload, você tem menos entregáveis. Seus arquivos ficam no lugar, você tem muito mais controle. São exemplos de diferenciais que os americanos fazem e que alguns brasileiros já estão fazendo, que estão sendo assessorados por nós. Eu quero te fazer um convite rápido, porque eu vou responder as dúvidas de vocês para a gente poder se despedir, que o meu tempo está bem curto aqui, mas eu quero te chamar para o Claude Law. Claude Law é muito mais do que uma mera mentoria para você aprender conteúdo. E é a única mentoria na internet que eu conheço que tem uma pegada prática, de verdade, de uso de IA prático e não teórico, né? Nossa promessa é até pouco ousada, né? Transforme o Claude no seu copiloto jurídico e reduza pela metade o tempo gasto com quaisquer tarefas sem contratar a equipe. É até bem conservadora, porque o que você vai sentir no primeiro mês é isso. No terceiro mês, você já vai sentir que basicamente você consegue delegar 90% da sua operação para o Cloud Code se você usar o ADV Squad. Você vai receber uma série de treinamentos, são ao vivo e também tem gravação. Cloud para advogado, petição inicial com Cloud, captação de cliente com Cloud, clonagem jurídica com Cloud e muito mais. Inclusive, o Cloud para advogados está indo para a quinta edição, que vai ser agora segunda-feira, a atualização dele. Você também vai ter encontros, tá? Encontros de mentorias mensais e, além disso, encontros com convidados. Nós vamos convidar diversas pessoas que vão também contribuir contigo. Ou seja, você tem direcionamento, tem feedback, tem segurança de quem é criador de IA nos Estados Unidos e no Brasil, e não um aventureiro de internet que cria prompt. Você também vai ter vários materiais, ó, aqui tem exemplos de materiais, manual de captação de clientes com Claude, guia de economia de tokens para advogados, vai receber diversas skills e muito mais. Vai receber todos os artefatos que nós criamos. O que que são artefatos? Mini aplicativos. Matriz de argumentação jurídica. Eu não sei se você sabe, mas meu primeiro livro foi de argumentação jurídica em 2010. Rodei o Brasil inteiro com ele. Tá até hoje na internet, curso para de argumentação jurídica. E ele melhora a sua argumentação aqui. Simples assim. Nós também temos outro mini aplicativo, Matriz SWOT com IA para escritório de advocacia. Matriz SWOT, talvez você saiba, talvez não, é um instrumento de gestão e você vai utilizar aqui. Também temos um artefato de Visual Law, cria mapa conceitual, fluxo, hierarquia, linha do tempo, para fazer suas petições ficarem muito mais interessantes, tá? Então você vai receber esses artefatos. Vai receber biblioteca de prompt,
tá? Que alguns advogados, por mais que eu diga, você não precisa de prompt, mas eles gostam do prompt para terem um pouco mais de clareza, então eles gostam de usar o prompt. E já que você quer usar o prompt, use os prompts que nós estamos fornecendo. Por quê? Porque como você está usando a gasolina do Claude Code, o Code ele tem uma linguagem diferente. Então, esses prompts vão funcionar muito bem aqui para o ADV Squad. Vai receber o nosso Claude Skills Genius. Você quer criar novas skills com o Claude com a finalidade jurídica, para advogado. É um aplicativo completo de criação de skills com o Claude. Completo. E você vai receber esse aplicativo. Então, você vai ter skills, não são essas skills de internet que não funcionam. Skills que você vai falar do seu bastidor e você vai gerar skill que funciona para a sua advocacia. Vai receber os Just Post. Quem é que já viu esses meus posts aí no perfil Advogado Premium? Esses posts são um sisteminha que eu criei dentro do Claude. Então, todos os meus posts carrosséis eu uso o Just Post. E você vai receber o Just Post para pegar e aplicar. Beleza? Vai receber o Flash Pages. Todas as suas páginas agora vão ser incríveis. Olha isso daqui. Você gera a página sem pagar R$ 1. E mais, dentro do Flash Pages a gente ensina a hospedar gratuitamente. Você não paga aquela hospedagem mensal. Então, a página do seu escritório, página de proposta comercial. Cada cliente que você mandar uma proposta comercial, você vai mandar uma página dessa linda. O cliente vai falar assim, quando ele bateu o olho na página, ainda nem viu o valor. Rapaz, esse advogado é caro, hein? Olha como é que chegou minha proposta comercial. Personalizar para o cliente. Isso tudo aqui se gera em 1, 2 minutos, tá? É surreal. Por isso que eu digo, é uma mentoria que você recupera o seu investimento muito rápido. Porque não é para você ficar sentado na frente do computador assistindo 500 aulas. Você tem as aulas. Mas é para você aplicar os manuais, você coloca dentro do seu Cloud. Just Post, você pluga no Instagram do teu escritório para você atrair mais gente. Flash Page, você melhora a sua presença digital. Todas essas páginas que você cria já são treinadas para ranqueamento em mecanismo de busca, tipo Google, Yahoo, etc. E para serem sugeridas em IAs. A pessoa que está procurando o advogado, ela procura o quê? Dentro do chat GPT também, dentro do Gemini. O Gemini está te indicando, a pasta vem, a página já vem arquitetada para Gemini, ChatGPT, etc. Por exemplo, se não tem um roadmap instalado dentro da página, esquece. Ah, o que que é o roadmap? Você não precisa saber. FlashPage já faz para você. Olha aqui, a própria página do Claude Law, ela é uma página que ela foi criada com Flash Pages. Vamos lá então, galera. Você também vai receber o ADV Squad. Você vai passar a ter 244 agentes trabalhando para você e todos os futuros, obviamente. Você vai instalar no seu computador e você só vai conversar com o mestre advogado. No primeiro dia que você conversar com ele, ele vai te fazer uma entrevista, vai pedir suas petições e tudo mais. E ele vai criar uma memória sua, que se chama perfil do advogado, e ele sempre vai atualizando essa memória ao longo do tempo, tá? É essa a pegada, ou seja, você passa a ter funcionários trabalhando para você. A última coisa que vai passar pela sua cabeça agora é contratar a equipe. Mais uma vez, é uma mentoria que ainda economiza o seu bolso, além de trazer dinheiro, além de trazer cliente. Não é mais uma IA, é um escritório inteiro trabalhando para você. E vai receber os próximos lançamentos. Você vai ter a biblioteca de usos. Você vai me ver e ver o outro mentor chamado Fábio Lucas ao vivo, usando para fazer parecer, para fazer petição inicial. Eu sei que é bem intuitivo, mas eu sei que algumas pessoas gostam de ver vídeos, então são vídeos tutoriais. Você também vai ter imersão avançada de Claude para advogados. Então nós vamos fazer uma imersão ao vivo,
um dia inteiro. Vamos pegar a petição inicial, contratos, contestação, recurso, captação de cliente, gestão, tudo usando o Claude. E você vai receber essa imersão sem pagar mais de R$ 400 por isso. Vai receber o nosso App Maker. O que que é o App Maker? É um criador de aplicativos dentro do Claude. Criador de aplicativos dentro do Claude. Para você criar aplicativos mais robustos para sua advocacia. Se você quiser vender, melhor ainda. Mas você vai criar para sua advocacia aplicativos robustos em fração de segundo. Vai receber também o Power Slides. Também estamos encerrando o Power Slides daqui a pouco para disponibilizar para você. Apresentações cinematográficas. Já tem até site ele, só estamos terminando a fase de teste para você. Todas as atualizações futuras e todos os bônus futuros estão por nossa conta, você vai receber. Tá vendo que não é só um squad? Você vai plugar um escritório de advocacia inteiro, até a tua presença digital no Instagram, até seus sites, até suas apresentações, até a criação de aplicativo que você vai usar para você, até tudo inteiro, gente. É isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. O investimento no Cloud Law, para você receber isso tudo, é 3.997. Mas não será esse o seu investimento. Você que está aqui ao vivo comigo, você está numa condição muito melhor, conforme você já viu aqui no site. O site, inclusive, tá. Dá uma olhadinha aí no site que você tem um valor bem mais atrativo do que esse. Se você entrar no site e tiver esse valor de 3.997, ainda assim vale a pena, tá? Mas você que está aqui ao vivo, né, você tem um benefício diferente. Então, aponta aí a câmera para o QR Code, tá? E entra na nossa mentoria Cloud Law, você vai receber o Squad e tantos outros entregáveis. Não é mentoria de horas na frente do computador, é mentoria para você focar em ter resultado, tornar sua advocacia muito mais prática, atrair cliente, colocar dinheiro no bolso. Essa é a ideia. Então, ó, entra aí no Cloudlaw, vai receber tudo isso. Não é algo que colide com a sua agenda na advocacia, é algo que venha somar a sua advocacia, inclusive vai trazer mais tempo livre para você e mais dinheiro no bolso. Vai trazer mais tempo livre e dinheiro no bolso nessa semana? Provavelmente não. Nesse mês? Provavelmente não, até porque o mês está acabando. Mas nos próximos 30 dias, provavelmente sim. Nos próximos 3 meses, com certeza absoluta, e eu ponho minha mão no fogo, sim. Então entra agora. Seja bem-vindo aí. Vou responder agora as dúvidas finais de vocês para a gente poder se despedir enquanto vocês dão esse passo final. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Curtiram o nosso encontro, galera? Vão usar mais IA agêntica, IA no computador? Sabe o que que acontece? Tá engraçado, né? Tem entrado muita gente na nossa mentoria que vem de ChatGPT, de Gemini e Notebook LM. A pessoa nem usa o Claude, ela usa essas outras IAs. E a pessoa, às vezes, ela entra assim com dor no coração, porque, ai, ChatGPT me conhece tão bem, ele já está acostumado comigo, o Notebook LM. Gente, dá 2 semanas, às vezes mesmo, mas 2 semanas. A pessoa chega no encontro e fala: Felipe, ChatGPT não conhecia nada de mim. Nada. Porque tem muita gente mal intencionada na internet. Aí o cara chega e fala assim, o guruzinho. Agora o ChatGPT te clona em 1 minuto. É só você mandar uma petição inicial para ele, ele te clona. Mentira. Isso não é clonagem, tá? Isso daí é mímica. Ele vai te mimetizar para aquele chat enquanto ele lembra, depois ele passa a esquecer. A gente está falando de clonagem. Escrever como você, pensar como você. Então, quem aqui tem o coração apegado com o chat GPT, solta, galera. Aliás, solte qualquer IA na nuvem que você tem, tá? Não precisa. Sugestão, é óbvio que você decide sobre sua vida, né? E também não precisa soltar agora. Solta daqui a 1 ou 2 semanas. Entra agora no Cloud instala o Squad e você vai tomar essa decisão. Cara, tô gastando $20 no chat GPT à toa. Você próprio vai chegar a essa conclusão. Beleza? Show?
O acesso é imediato? Sim, o acesso é 100% imediato. Você já vai receber os entregáveis da mentoria e já vai poder usar aí e já ter os resultados nessa semana, tá? Tem alguns advogados que estão nesse momento do ano e eles estão assim, quando eles olham para trás, né? Aquelas promessas de Réveillon, né? Aquelas promessas de Réveillon. Poxa, prometi que ia ser diferente, ia ser diferente. Chega agora, não tá diferente, entendeu? Eu quero te convidar a refletir sobre isso. Você que olha para esse ano e fala assim, cara, não tá diferente. Avancei bem menos do que eu gostaria. Tá na hora de mudar a estratégia. E não é seguindo diquinha de quem não vê as coisas acontecerem primeiro. Aí tem um outro grupo, que é o grupo, não, esse ano eu voei. Esse ano eu tô bombando. E o negócio tá top. O que eu digo é, cuidado. Sabe qual é o maior inimigo do grande sucesso? O maior inimigo do grande sucesso? Na advocacia e na vida. O maior inimigo do grande sucesso é o pequeno sucesso. Por quê? Porque quando a pessoa tem um pequeno sucesso, o ego vai lá em cima. Eu sou o cara. Sou isso. Aliás, isso é tão verdade que é bíblico até. A soberba precede a queda. Então, o melhor estado que eu uso para mim e que eu, com muito respeito, com muito carinho, eu estou assumindo que eu já sou seu mentor aqui, que eu assumo para mim, eu assumo e eu sugiro com muito carinho, com muito amor que eu desejo para você é cuidado com seus pensamentos que, de alguma maneira, reforçam suas qualidades que você tem, mas esquecem dos seus defeitos. Porque isso acontece comigo. Se eu não abrir o olho, eu viro o cara da soberba. E aí, ó, já era. Perdi. Então, o estado de atenção mental do advogado, eu, com muito carinho te falando, deve ser um estado em que ele nunca está satisfeito com o desempenho que ele tem. Ele comemora e ele honra esse desempenho, mas ele busca um desempenho maior. E quando eu falo desempenho maior, não necessariamente é mais grana, é mais qualidade de vida. Consigo rever? Vou liberar a gravação, tá? Mas, gente, gravação sem ação não adianta. Então, ó, chega junto, tá bom, Fernando? Mas vai ser uma grande honra, tá, irmão? Pessoal, preciso correr. Sejam super mega ultra blaster power, bem-vindos aqui. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Quando for nos Estados Unidos, pode visitar? Pode visitar. Inclusive, quando vier aqui em Orlando, não se esqueça de trazer para mim bis, tá? Bis, o chocolate bis, tá? Aceitamos de presente. Bis e paçoca. Duas coisas que americano nunca foi apresentado. Eles seriam muito mais felizes se eles tivessem bis e paçoca na vida deles. Mas beleza, então traga aí bis e paçoca. Tudo de bom, pessoal. Fiquem com Deus aí. Sejam bem-vindos ao Cloud Law. Tchau, tchau.